Olá, essa apresentação é sobre a Páscoa judaica, a obra do descanso de Deus, pelo cumprimento de todas as ordenanças da lei mosaica por seu Filho ungido Jesus. Para entendermos essa última semana, como é que foi a Páscoa judaica, essa última semana de Cristo, é necessário antes a gente conhecer um pouco mais sobre como é que Deus conta o tempo, eu fiz esse pequeno texto aqui, eu gostaria de detalhar um pouco mais. É que Deus ele conta o tempo por suas próprias medidas e normalmente são pelo numeral 7 e como temos aqui com essas palavras em hebraico, que pela tradução é dia, semana, mês e ano, conforme está no Strong e nas próprias escrituras. Esses marcadores ele trabalha em conjunção com o número 7, e de modo que ele junta 7 dias e no sétimo forma o Shabá. É o sábado, conforme está descrito em Levítico 23:1. Esse Shabá é um dia de descanso, especificamente esse é o descanso semanal, que é o descanso das pessoas e dos animais. Então, 6 dias, no sétimo, descanso semanal, que é o sábado, ou Shabá. Ele juntou 7 semanas inteiras e a partir da Páscoa, ele forma o Pentecostes, ou também chamado Festa das Semanas. São 7 semanas inteiras. O dia seguinte é o 50º dia, foi justamente a descida do Espírito e a formação da igreja. Então são 7 semanas, 49 dias, o 50º dia é justamente Pentecostes, ou seja, é que ele chama primeiro dos sábados, do segundo até o sétimo sábado. Ele contou também 7 meses e no sétimo chamou de Abib, porque é o mês da cevada, da colheita da cevada na primavera, ou também chamado como Nissan. Definiu esse como o primeiro mês do calendário religioso, que é utilizado no templo. Juntou 7 anos e no último formou a Shemitah. Ele está descrito aqui em Levítico também, onde ele fala que 7 anos semearás o teu campo, 6 anos semearás, e no sétimo haverá um sábado de descanso solene para a terra. Então, Shemitah é o descanso anual da terra, 6 anos, o sétimo ano é Shemitah. Ele juntou 7 períodos de 7 Shemitah, que dá 49 anos, e formou no ano seguinte, o 50º, o Yobel, que é o jubileu. O jubileu tem uma característica relevante, que é a liberdade incondicional de todo escravo judeu, libertação do escravo e a devolução de todos os campos aos seus legítimos proprietários. Ele ainda fez mais. Determinou 120 jubileu como o período da humanidade, que dá um total de 6.000 anos. São 3 ciclos de 40 jubileus que vão de Adão a Abraão, Abraão a Jesus e Jesus ao término do tempo da igreja, que dá os 2.000 anos aqui. No último, tem-se então o início do reino milenar de Jesus Cristo, porque a terra retorna ao seu legítimo dono. Então tem o Shemitah, 7 Shemitahs, 49 anos, o 50º é o jubileu, 120 jubileus dá os 6.000 anos, estamos nessa iminência aqui do retorno de Cristo. Então nós temos, em resumo, 7 dias, o sétimo é Shabá, a descanso semanal dos homens e dos animais, 7 anos, o sétimo é Shemitah, descanso da terra, 7 ciclos de 7 anos, dá 49, 50º jubileu, 7 milênios corresponde a 120 jubileus, que dá justamente os 6.000 anos, e o próximo é
o reino milenar de Cristo. Ok? Então, eu queria mostrar agora como é que se dá a questão do início dos dias naquela época do Senhor. Um momento só. Na Bíblia, a definição de dia está em Gênesis 1.3, onde o Senhor fala: haja luz e houve luz. Essa é uma definição literal de dia, que vai do amanhecer ao anoitecer, ou seja, de 6 às 18 horas aproximadamente. É um dia literal, né, de 12 horas, do alvorecer até o entardecer. Uma segunda definição é do dia calendário, que é de 24 horas, que vai do amanhecer ao amanhecer. Tem o dia literal, né, que é 12 horas, e tem a outra parte, que é justamente a parte da noite. A tradução Bíblia literal de Young, ele diz: haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, fez a separação entre luz e as trevas, chamou a luz dia e as trevas noite. E houve anoitecer e houve manhã, o dia primeiro. Então, a partir dessa passagem, os dias sequentes sempre tem como marcação quando houve manhã. Então, quando há às 6 horas da manhã, é uma marcação de final, então o dia primeiro terminou. Houve anoitecer e houve manhã, o dia primeiro. Depois vai haver anoitecer, amanhã, o dia segundo, e assim sucessivamente. O que nos dá um entendimento de que a marcação é justamente às 6 horas da manhã, no amanhecer. Então, luz, dia, anoitecer, ou tarde, na versão ARA, né, ao meio da revista atualizada, e tendo amanhã no seguinte como marcação do início, ok? De modo que temos o dia literal, de 6 às 18, o dia romano, que é esse que nós usamos, de 0 horas 24, que vai de madrugada a madrugada, o hoje atual, dia judaico, que vai de 18 a 18, que é de pôr do sol a pôr do sol, e o dia bíblico, que era utilizado no templo e naquela época do Senhor, de 6 da manhã às 6 da manhã, ou seja, do alvorecer ao alvorecer. Okay? Isso é importante para que nós entendamos sobre a última semana de Cristo, do Senhor Jesus. Ok? Então, é importante também nós entendermos que tem o descanso semanal, que é o sábado ou Shabá, certo? Que é a partir das 18 horas da sexta-feira, e tem também os descansos anuais, que é por ocasião das festas, que está em Levítico 23, do 4 a 44, e foi citado por João em 19:31, que é 18 horas do dia anterior às 18 horas do dia seguinte, que é justamente o dia da festa. São os descansos, os assim chamados sábados anuais, Shabá anual e o Shabá semanal, que é do 7º dia. Isso é importante também. A partir de então, nós vamos ver então a segunda parte, um momento só.